Oi, gente, meu nome é Stephanie, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha segunda gestação e a minha segunda perda. Aqui no canal já tem nos vídeos anteriores, tanto o relato, contando da primeira, da segunda gestação e onde a gente está agora, com as datas e fazendo essa linha do tempo. Tem a primeira gestação e a primeira perda. E aí agora a gente vai fazer o momento do ano passado, em outubro do ano passado, quando eu descobri minha segunda gestação. Esse bebezinho 2, a gente não sabe se era menino, se era menina, mas então ele não tem um nome, mas eu acho que eu vou dar um nome sim. Tô pensando ainda, conversando com meu marido. Ai, ai, em pleno março tem 5 meses e a gente não deu um nomezinho pro bebê. Mas enfim, né? Vamos ao que interessa. A gente perdeu a Aurora em agosto de 2022. Como o corpo expelir foi muito natural, eu só tive hemorragia depois, mas foi muito natural, meu corpo ficou limpo, o útero ficou limpo. A médica que me liberou do hospital da internação falou que eu não precisava esperar nada, eu podia tentar imediatamente. Teve outros médicos que falaram 3 meses e outra, mas que ainda não tinha, eu ainda não tinha expelido, é, não tinha expelido, ela falou em 6 meses de espera entre uma tentativa novamente. Mas como a que falou de 6 meses eu ainda não tinha expelido, não tinha acontecido tudo tranquilo, eu ignorei a informação dela, até porque eu não queria esperar. E eu fiquei com a opinião da última médica que viu a gente no hospital, que viu que tinha sido tudo tranquilo com relação ao meu corpo, que meu útero estava bem, entendeu? Ela viu esse momento. Então eu considerei o que ela falou. E aí a gente não usou anticoncepcional, não utilizou camisinha e eu passei ali para um processo de luto, né? Que foi um pouco difícil. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas apesar de querer engravidar logo, também não queria engravidar logo, aquela coisa toda. Mas eu fui me recuperando e a gestação não vinha. Era um pouco incômodo isso, mas tudo bem. Ao mesmo tempo, a gente tentava não ficar neurótico, querendo engravidar e fazendo mirabolantes coisas a respeito disso. Então, eu nunca fiz teste de ovulação da Clear Blue. Eu tentava não ficar contando o meu ciclo certinho e ele não é super regulado de ser 28 dias e sempre 28. É uma variação ali de 30, 31, 32, 33 dias. Então, eu tentei não ficar contando os dias para saber o dia certo de namorar e a gente engravidar. Então a gravidez veio em outubro. Especificamente nesse mês, eu tinha certeza que eu estava grávida, porque eu tinha certeza que a gente tinha feito vários dias no período fértil. Então, assim, eu estava muito certa que a gente tinha engravidado. E aí, eu fiz o quê? Quando eu fiquei assim, cara, agora tem exatamente 14 dias e a menstruação não veio, eu vou fazer um teste. Eu não vou me aguentar esperar muito mais. E aí eu fiz um teste de farmácia. Eu vou postar uma foto aqui. Aí o que que aconteceu? Eu vi uma. Eu primeiro eu não vi o resultado, vi negativo. Eu fiquei, caramba, eu tinha certeza que eu tava grávida, eu tava com dor nos seios, eu não tinha ficado inchada, que era um sintoma de gestação, de TPM, né? De quando eu vou menstruar, eu fico muito inchada, eu fico com o peito doendo, mas é uma dor diferente. E aí eu tinha certeza que eu tava grávida, porque eu não tava inchada como quem iria menstruar. E aí quando eu olhei de novo o teste, eu falei, epa, isso aqui é uma segunda linha. Muito fraquinha, mas é uma segunda linha. Fui lá e tirei uma foto. Joguei no programa de edição. Tirei o brilho, aumentei a saturação. Tentei forçar ali pra mostrar o que eu tava vendo. E aí dava pra ver a segunda linha. Eu não tava forçando positivo, é porque eu tinha certeza, é porque eu tava vendo ali. E aí, isso foi sábado à noite, então não foi o primeiro xixi do dia. Aí eu conversando com uma amiga, ela falou: Olha, tenta esperar até segunda-feira para fazer outro teste e tal. Só para você ter o positivo de verdade, não ficar nessa agonia mais e tal. Aí beleza. Resolvi fazer o quê? Ou um Clear Blue digital. Que eu nunca gastei com Clear Blue digital, porque é muito caro. E eu não tinha necessidade de fazer esse exame bonitinho.
Mas eu falei, cara, eu quero ter certeza, eu quero ter ele grávida, eu não quero ter dúvida da interpretação. Eu comprei um Clear Blue digital e eu ia fazer o teste só na segunda-feira. Só que e a gente ia passar o domingo inteiro super ocupado, porque na igreja de manhã ia ter coisa na casa de família à tarde. A gente viu a família à tarde e eu sabendo que eu tava grávida. Mas eu não tinha contado pro meu marido ainda. E aí à noite a gente ia pra igreja de novo, ia sair com o pessoal. Enfim, eu só ia ter tempo pra pensar e fazer o teste na segunda-feira. Mas o rolê do domingo à noite foi cancelado. Eu falei, eu vou fazer o teste agora. Aí eu resolvi comprar uma pizza e contar pra ele ali, daquela forma. Aí eu comprei a pizza, coloquei um recadinho assim, com o versículo de 1 Samuel. Por este filho orava eu e o Senhor ouviu as nossas orações. E aí ele não entendeu nada. Quando ele viu, foi muito engraçado. Aí depois ele olhou assim, sério? Aí eu mostrei o Clear Blue lá, com grávida, 1 a 2 semanas. Então eu descobri realmente muito no início. Falei tudo isso, por quê? Porque eu vou mostrar o meu exame beta-HCG. Porque tanto na primeira gestação quanto na segunda, eu fiz um beta de sangue quantitativo para saber como é que tava. Na Aurora, eu fui fazer isso uns dias depois de descobrir a gravidez. E aí deu 900 e pouco beta-HCG. Dessa vez, eu fiquei bem preocupada, porque eu tinha descoberto a gestação no sábado, bem fraquinho, pelo exame do palitinho. Eu fui fazer o exame de sangue na segunda-feira e deu 37,4. Isso aqui é grávida, mas não é muito grávida, tá ligado? Aí eu fiquei bem preocupada, assim, pô, isso aqui tá certo? Isso aqui é perigoso? O que tá acontecendo? E quando você perde uma vez, as gestações seguintes, eu acho que sempre vai ficar uma agonia, né? De acontecer alguma coisa de novo, de ter alguma coisa errada. E aí, considerando o conhecimento que eu já tinha, que é precisa dobrar o beta a cada 48 horas até chegar no valor de 2.000, que a partir daí não dobra a cada 24 horas. Essa medida exata, ela altera após 2.000. Então, eu falei o quê? Bom, eu já tô com a minha ginecologista boa, que me acompanhou nesse período, agendada para os próximos dias de retorno normal. Então, eu vou aproveitar e no dia anterior, 2 dias antes, vou fazer o beta-HCG de novo. E aí eu faço a conta de quantas vezes dobrou. Foram 6 dias, então eram 3 dobras. E aí eu sabia o valor certinho que precisava dar no mínimo para eu ficar tranquilo e falar assim, tá tudo bem com o bebê. E aí eu repeti o exame 6 dias depois e deu 963,70. E aí eu falei, ai, graças a Deus, porque foi bem mais do que a conta, né, dobrando 3 vezes. Deixa eu ver se eu consigo fazer a conta agora. Se for de 40, vai para 80, de 80 vai para 160, de 160 vai para 320. Isso. Tinha que dar no mínimo uns 320. E daí deu 963. Fiquei super feliz, bem mais tranquila. E segui para minha médica. E ela parabenizou, fez a primeira consultinha ali, mediu a pressão, passou o Matrion já estava tomando, não lembro se eu estava tomando mais já ou não. Mas passou a primeira suplementação, passou remédios que grávida pode tomar, caso eu começasse a ter enjoo, náusea, dor, cólica e tal, que são as medicações específicas que grávida pode, pode tomar, né? Eu marquei já imediatamente também a obstetra, porque eu tava só com a ginecologista. E aí a minha ginecologista, na sala ao lado, tem a obstetra, porque elas trabalham meio que juntas. E é a mesma secretária. Então eu falei com a secretária, ela já solicitou imediatamente os exames, e eu logo depois fui fazer os exames de sangue de primeiro trimestre, que é aquele milhões de exames que faz. Deu tudo certo nessa bateria de exames. Eu tava com a glicemia melhor, a glicemia que deu 85, fruto de quê? Academia, feita regularmente, pegar peso, fazer atividade física regular e a alimentação, que eu dei uma controlada,
parei de tomar refrigerante nesse período, então isso fez bastante diferença para minha segunda gestação no resultado da glicemia. Então, assim, os exames vieram normais com relação à segunda gestação, estava tudo bem. O rolê foi na ultrassom, de novo. O que que aconteceu? A médica, a secretária passou a orientação de fazer ultrassom com a data da última menstruação, considerando 7 semanas. Só que eu já estava com a desconfiança de, não sei se a data da minha última menstruação tá certinha com relação a engravidar, porque o primeiro beta deu muito baixo. Isso me deixou assim, meio assim, sabe? Aí eu fui fazer com 7 semanas, teoricamente, considerando a menstruação. Fomos fazer a ultrassom. Fui fazer uma clínica diferente da primeira vez, porque a gente queria muito ouvir o coraçãozinho, queria conseguir registrar, porque a gente não conseguiu registrar na lista da Aurora. Meu marido sempre comigo. E aí a gente foi numa clínica que eu já tinha feito outros exames lá e tal, já conhecia o espaço, sabia que era bom e tal, e que a gente não ia ter problema nesse sentido. Quando a gente chegou lá, a gente viu só aquela bolinha preta, sem nada, que é o saco gestacional. Aí o ultrassonografista, muito tranquilo, um senhor assim, falou: olha, tá com tamanho de desenvolvimento de 5 semanas. São 2 semanas de diferença, é uma diferença normal. A gente precisa repetir esse ultrassom daqui 14 dias, pra gente ver como é que tá as coisas. Porque aí, obrigatoriamente, a gente tem que ver o embrião, ouvir o coraçãozinho e tudo mais. A gente não tá conseguindo visualizar nada, nem a vesícula uterina e nem ouvir o coraçãozinho nesse momento. Mas isso não significa necessariamente que não tá tudo bem. Aí, nesse primeiro ultrassom, deu um hematoma retrocorial e lateral esquerda, medindo 1,3 e 0,7 centímetros. Aí ele também falou que tinha esse hematoma ao lado e que precisava, o hematoma tinha que sumir depois. Aí, isso até gerou uma divergência entre o que eu entendi e o que o meu marido entendeu. Eu entendi que o doutor falou que o hematoma tinha 98% de chance de resolver sem problema nenhum. Meu marido já entendeu que tinha 98% de chance da gestação não ir para frente. Então, a gente já ficou meio assim, né, com relação a isso. E é muito ruim ver um exame assim, ó, só o saquinho gestacional sem o embrião dentro. Nossa. E antes de fazer a ultrassom, eu olhei a ultrassom da Aurora para lembrar o que que é que eu ia ver, né? Porque é só uma mancha preto com branco, é difícil de entender. Tenho que ir lá olhar para lembrar como é que é a vesícula uterina, o embrião, para lembrar. E poder, na hora que já aparecesse assim, eu entender o que que é e já ficar feliz, né? Diferenças da primeira para a segunda gestação. Segunda gestação eu não tive cólica de nada, eu não tinha sangramento nenhum, eu estava me sentindo ótima. Então eu estava muito tranquila com relação a isso. Eu estava acalmando meu marido, porque ele estava bastante nervoso, assim, com medo de acontecer de novo. Amor, mas eu não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo nada de errado. Então, tá tudo bem. Se não tô sentindo nada de errado, então tá tudo bem. Eu sinto as coisas, tá dentro de mim, tá dentro da minha barriga. Eu sei o que tá acontecendo. Eu tava tentando acalmar ele nesse sentido, mas a primeira ultrassom teve essa questão. E aí, quando eu voltei na médica, com o exame, ela falou: olha, vamos esperar 10 dias para repetir o ultrassom. E aí a gente precisa ver embrião. Tá bom. Gente, os 10 dias são basicamente uma tortura, porque você fica numa agonia imensa. E a médica também pediu pra gente para eu ficar em repouso por causa do hematoma. Ela falou: olha, não tem evidência científica de que ficar em repouso vai resolver, vai mudar alguma coisa. Você fazer algum esforço também não vai ocasionar no sangramento ou no hematoma piorar. Não temos evidência com relação a isso.
Mas para ficar você tranquila de que você fez tudo que você podia, fica em repouso. Não era repouso absoluto, não é ficar só deitado na cama, mas é ficar mais quietinho. Então, eu parei a academia nesse período e fiz só algumas pequenas andadas de bicicleta, de uma coisa para outra, ir até o mercado rapidinho. Nada de esforço, assim. E aí passou os 10 dias, a gente foi fazer a ultrassom de novo. E aí, quando colocou o aparelhinho lá, a gente não viu o embrião de novo. E aí, o ultrassonografista falou assim: eu falei que era pra voltar com 14 dias, né? Aí, me defendi, tipo, a obstetra falou que podia vir com 10. Aí ele falou: olha, o hematoma. No laudo ele coloca que ainda apresenta o hematoma com o mesmo tamanho, que o saco gestacional aumentou bem pouquinho, foi para 1 centímetro e antes era 0,81 centímetros. E estava sugerindo gestação de 6 semanas, só que sem embrião visualizado e sem vesícula vitelínica. Na primeira vez eu saí bem triste e dessa vez eu saí meio esperançosa ainda, não sei. Eu acho que eu tava tão confusa. Enfim, eu saí meio esperançosa e meu marido já saiu bem triste, assim. E aí a médica falou, quando você repetir o ultrassom, você me manda pelo WhatsApp e aí a gente conversa. E aí eu mandei pra ela. Só que ela não respondeu. Isso eu mandei no meio da tarde. E ela não respondeu até o final do dia, aquela agonia pra entender se tava tudo bem ou não. Aí no dia seguinte, ela fala assim: você consegue vir aqui agora? Fala com a minha secretária pra você vir agora. Aí eu fiquei assim: não, tá tudo bem. E se tivesse tudo bem, ela podia falar pelo WhatsApp, ela não precisava pedir pra gente ir lá pessoalmente. E aí, ela falou que esse segundo ultrassom já dava para bater o martelo de que a gestação era anembrionada e que ela não iria para frente, que agora a gente podia novamente esperar o corpo se resolver. Aí foi aquele baque de novo, porque eu tinha certeza, que ia ficar tudo bem. E eu não estava sangrando ainda. Na verdade, no primeiro ultrassom eu tinha tido um leve, assim, muito leve, uma borrinha de café muito leve na semana. Até que quando ele falou de hematoma, ele falou assim: ah, você sangrou essa semana? Eu falei: não. Aí depois teve um sangramento que eu até ignorei. Aí eu tinha certeza que estava tudo bem. Então foi aquele baque, assim, sabe? E aí agora era esperar de novo tudo ficar bem. Eu sou evangélica, sou cristã. Eu sou cristã e depois disso, de ficar muito triste, muito triste, muito triste, e conversando com uma amiga, eu resolvi fazer um movimento de fé. E aí a gente começou a orar muito, eu, meu marido, minha família, de que não ia ser a resposta da médica a última palavra, que a última palavra ia ser do nosso Deus, e que eu repreendia todo espírito de morte, e que meu útero não era um lugar de morte, que tinha vida ali, e que não ia ter sangramento, de que eu não ia perder esse bebê, e de que ele ia nascer para a glória de Deus. E a gente ficou nesse movimento de oração e entrega assim, muito grande para Deus. E eu comecei a sangrar, e eu continuava assim: Deus, que o Senhor proteja o meu bebê, que isso não atinja ele, que o Senhor pare esse sangramento. Muita, 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 muita fé, muita fé. Mas o Senhor às vezes não responde as nossas orações do jeito que a gente gostaria, que foi o caso. Passei acho que uma semana tendo sangramento e que foi aumentando. E aí, eu segui na prática de atividade física, então, depois que ela bateu o martelo, eu não estava mais necessariamente em repouso. E aí, como com a vez da Aurora, fazer atividade física, movimentar o corpo, eu percebi que ajudou o corpo a entender o que estava acontecendo. Eu falei: vou fazer atividade física agora, para ajudar o corpo
a expelir naturalmente de novo, é melhor assim, eu não quero fazer curetagem de novo. Então, é, foi coisa rápida, assim, foi questão de alguns dias. E aí, próximo ao meu aniversário, eu achando que eu ia passar meu aniversário grávida, eu passei meu aniversário sangrando, depois de ter expelido o bebê há 2 dias atrás, se eu não me engano. Então, não foi o melhor aniversário que eu já tive. Mas, contando sobre a experiência do corpo liberar pela segunda vez, já foi bem mais tranquila, foi bem diferente também. Nessa segunda vez, eu tava tendo então um sangramento que foi aumentando, mas ele ainda não tava, era só sangue, né? Era só líquido, digamos assim. E aí eu acordei um dia de madrugada sentindo umas cólicas. Aí tá. Depois passa e eu acordei depois de manhã, umas 6 horas, eu acho, com cólica de novo. Aí fiquei na cama assim, né, de preguiça, não era uma cólica forte, mas era aquele desconforto. E aí depois uma cólica de novo. Aí eu já comecei a ficar assim, será que eu tô tendo contração dessa vez? Porque da primeira vez eu não senti contrações, eu não senti coisas ritmadas. Eu senti uma dor que foi e expeliu. E aí dessa vez parecia que eu tava tendo contrações. Aí quando eu comecei a prestar atenção, falando, será que eu tô sentindo contração? Aí parece que parou. Aí eu fui viver meu dia, né? Eu levantei, fui fazer minhas coisas. E aí, de tempos em tempos, eu sentia essa cólica, assim, que eu entendi como uma contração. Mas ela não tinha ritmo, ela não tinha muita força, ela era um desconforto. Nada muito digno de ir até o hospital, fazer algo a respeito, não tomei remédio, nada disso. Apenas estava sentindo ali as coisas. E aí, às vezes ia um pouco no banheiro, ficava meio assim. E aí, numa dessas idas no banheiro, eu senti de novo aquela pressão muito menor do que da outra vez. E aí saiu. Então, saiu no vaso sanitário. Aí eu fiquei assim, eu quero ver de novo. Porque da primeira vez eu olhei. Na primeira vez acabou que, né, foi no plano do banheiro. Então, eu consegui ver já na hora. Aí eu fiquei assim, ah, só tem meu xixi mesmo? Fui lá, meti a mão e peguei assim, coloquei no papel higiênico que eu deixei na pia, tirei foto para poder mostrar para a médica depois e mandei já imediatamente para minha amiga da igreja, que é enfermeira. Aí, assim, a diferença no volume é absurda, porque da primeira vez parecia que tinha sido assim, o tamanho da minha mão, né, no meu punho. Então, um volume alto, tanto é que foi bem desconfortável, assim, na hora que saiu, e aí foi um alívio imediato. Dessa vez, foi um filamento, tipo, eu não vou conseguir dar uma dimensão igual, né, igual essa, mas foi uma porção bem pequena, e era compridinho, assim. Nada que dê para identificar direito, sabe? E aí, dessa vez, eu não tive aqueles coágulos de sangue mais expressivos que eu comentei na perda da Aurora, que parecia bife de fígado. Eu não tive dessa vez. Foi realmente só aquele filamento, e aí o que continuou saindo era sangue mesmo, ou coágulos mais de menstruação mesmo. E aí, foi isso. Da segunda perda foi muito mais tranquilo, apesar de eu ficar até o meio da tarde sentindo dores. Acho que foi umas 15 horas, assim, sentindo dores. Eu não tive ânsia de vômito, eu não senti dor na lombar, eu só fiquei tendo umas leves contrações de tempos em tempos, assim. Tanto é que quando aconteceu, eu tava sozinha, meu marido tava trabalhando, tava sozinho assim, né? No momento ali no banheiro, mas ele tava aqui no quarto, aqui no escritório dele, trabalhando, que ele trabalha em home office. E aí, quando aconteceu, eu vim, chamei ele, falei, ah, amor, meu corpo expeliu, a gente tinha comentado que eu tava, tipo, com contração. E aí eu falei, olha, meu corpo expeliu, você quer dar uma olhada também e tal? Já tirei foto. Aí ele olhou e foi isso.
é muito ruim, porque, por exemplo, a Aurora ficou um saquinho de lixo. Segundo o bebê, acho que eu coloquei no vaso sanitário de descarga. É muito estranho falar isso. Que era o meu bebê, né? Mas tudo bem. Vai fazer o quê também, né? Eu não sou tão natureba assim pra plantar uma árvore. Até porque eu moro num prédio, né? Eu vou plantar onde? Mas enfim. Gente, eu tava editando o vídeo e eu preciso falar que eu tomei essas providências dessa forma, assim, porque eu não tive orientação nenhuma dos médicos com relação a como seria. Inclusive, na primeira vez, a médica falou que tinha 2 centímetros, provavelmente eu nem ia ver, provavelmente ia sair ali na menstruação e eu não ia perceber. Então, tipo, não casou com a realidade e eu não tinha conhecimento sobre que providências tomar. Agora, eu já perguntei numa das consultas com o ginecologista, caso, espero que não, aconteça numa próxima gestação, o que que se faz, e aí tem uma forma correta de armazenar, de conservar, para poder fazer exames aí no bebê, no embrião, né, direitinho. Ele me explicou por cima uma questão de soro fisiológico, eu acho que tem que manter refrigerado, mas acho que na próxima consulta, no retorno, eu pergunto certinho, ou quando eu engravidar. Então, só explicando por que que foi desse jeito, tá bom? Então, dessa segunda vez foi muito mais tranquilo, no sentido de intensidade. Eu tinha 5 para 6 semanas, então essas 3 semanas de diferença da Aurora, que foi quase 9, é muito tamanho, muito volume que muda, né? Então, foi mais tranquilo, foi tudo bem. Então, esse foi o relato. Meu Deus, tem 27 minutos esse vídeo. Ai, Jesus Cristo, eu falo demais. Então é isso, gente. Eu espero que possa te ajudar de alguma forma a entender talvez o que você esteja passando ou o que você vai passar. Eu espero que possa ser tranquilo, como foi comigo, porque eu sei que tem casos onde mesmo sendo tão no iniciozinho, mulheres sentem muitas dores, e que o Senhor possa consolar o seu coração. E caso você seja um familiar ou vendo esses vídeos para tentar entender e ajudar de alguma forma, é um processo que é muito individual e que é diferente para cada pessoa e a cada vez, como foi o meu caso, as 2 vezes foram bem diferentes. Mas é isso, que a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Tchau!